Meus amigos, esta edição do MPSP+, traz como convidada a promotora Cláudia Berê, que milita na Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos, na proteção ao idoso, desde que a promotoria foi instituída. Doutora, é uma satisfação recebê-la aqui para a nossa entrevista. Muito obrigado. O dia 15 de junho marca o Dia de Enfrentamento à Violência contra o Idoso. Esse é um problema grave na sociedade brasileira? É um prazer estar aqui e poder falar sobre esse tema. As questões do idoso são cada vez mais relevantes para a sociedade com o aumento da população idosa e a conscientização das próprias pessoas idosas sobre os seus direitos e das demais pessoas acerca das questões da pessoa idosa é crucial. A violência contra a pessoa idosa, infelizmente, é um problema que persiste. E nós nos deparamos cotidianamente com questões de violência física, violência psicológica, violência patrimonial e violência institucional. Então, é muito importante a conscientização sobre esse problema. E de que forma que o Ministério Público atua nessa área, doutora? Preferencialmente pela via processual ou há também acordos extrajudiciais? Como é que funciona? O Ministério Público tem muitas atribuições relacionadas à defesa da pessoa idosa. Inicialmente, existe a promotoria criminal que vai atuar em crimes que tenham como vítima pessoas idosas, tanto os crimes previstos no Estatuto do Idoso, como outros crimes comuns em que, por vezes, a pessoa idosa é a vítima. Além da área criminal, o Ministério Público também trabalha, por meio da promotoria do idoso na qual eu trabalho, em questões coletivas relacionadas à pessoa idosa, na fiscalização das instituições de longa permanência para idosos e na defesa de casos individuais de pessoas idosas que estejam em situação de risco. Perfeito. E a senhora diria que esse segmento enfrenta maiores problemas quando está nas instituições ou quando está aos cuidados da família? Veja, a pessoa que está em instituições, ela costuma receber os cuidados básicos e nós temos que fiscalizar a própria instituição coletivamente em relação a todas as pessoas idosas que estão abrigadas, para que ela tenha as condições adequadas de atendimento. Mas eu acredito que haja mais problemas individuais de pessoas que estão nas suas próprias casas. É comum constatarmos problemas de negligência com a pessoa idosa, então pessoas idosas que moram ou sozinhas, ou às vezes um casal de pessoas idosas, ou duas irmãs que são idosas, e que muitas vezes não recebe a atenção de que elas necessitam do restante da família. Também vemos muitas vezes a autonegligência, então a pessoa idosa que não se cuida adequadamente, não aceita ajuda, não pede ajuda para as pessoas da família, além, como eu já falei, dos casos de violência. A senhora já se referiu ao Estatuto do Idoso. O Estatuto é suficiente ou a legislação ainda demandaria aperfeiçoamento na sua visão, doutora? O Estatuto do Idoso é uma norma muito boa e que ela precisa ter a devida implementação, porque às vezes nós temos a lei e ainda não vemos os direitos previstos nela devidamente concretizados. Embora muitos já estejam concretizados, ainda não temos todos os direitos. Também existem normas que precisam ser devidamente atualizadas, né? Então é muito importante. Eu acho que uma das questões relacionadas à pessoa idosa que está em voga no Congresso Federal é a lei de cuidados. Então é uma questão que é pertinente à pessoa idosa, também a pessoas com deficiência, que precisa ser devidamente regulamentada. Perfeito. Doutora, pela sua experiência, aliás, larga experiência, as carências da população idosa, elas têm mais um cunho material ou há também uma questão afetiva? Qual a sua visão sobre isso? As duas questões são igualmente relevantes. O Brasil, ele deu um passo muito importante em relação ao amparo material para as pessoas idosas, com a instituição e a difusão do benefício de prestação continuada.
de modo que todas as pessoas idosas que não tenham condições de prover ao próprio sustento e atendam aos requisitos da lei podem receber o benefício no valor de um salário mínimo. Então, isso mudou a condição das pessoas idosas dentro das suas próprias famílias e deu a elas outra capacidade de sustento. A questão afetiva também é importante, a questão da depressão entre pessoas idosas é importante, a questão da solidão entre pessoas idosas é importante. Para você ter uma ideia, a Inglaterra criou um Ministério da Solidão pensando nessa questão. Puxa. Então, eu acho que é uma questão importante para a pessoa idosa manter os vínculos com a sua família, manter laços de amizade, ter atividades onde ela possa ter contato com outras pessoas, porque a solidão ela contribui muito para o declínio cognitivo e funcional da pessoa idosa. Sem dúvida. Doutora, que medidas, na sua opinião, que o poder público poderia implementar para que a situação dos idosos no Brasil melhore? É uma questão também de política pública? Sem dúvida, o idoso necessita muito de política pública e a tendência é que cada vez mais as pessoas idosas tenham famílias menores. Nós temos muitas pessoas sem filhos, pessoas cujos filhos foram morar em outros países. Então, a atenção do Estado à questão do envelhecimento é muito importante e a criação e a ampliação de programas já existentes é muito necessária. A cidade de São Paulo tem programas pioneiros em relação a essa questão, como é o caso do programa de acompanhantes de idosos. Não é ainda uma política nacional e seria muito importante que se tornasse. Então, as políticas públicas para pessoas idosas, elas existem no papel, precisam ser implementadas e precisam ser ampliadas com a criação de novas políticas conforme as necessidades se apresentam. Perfeito. Doutora, agradeço a sua gentileza de separar esse tempo para conversar conosco, não só com os membros da instituição, mas para o público em geral que acompanha a nossa entrevista. Eu deixo aqui um espaço para a sua mensagem final, a importância dessa data, o 15 de junho, para que haja uma reflexão acerca da situação desse segmento tão importante da população. Eu agradeço a oportunidade. Eu quero lembrar a todos que a pessoa idosa é uma pessoa que mantém todos os direitos fundamentais de todas as pessoas e ainda tem os direitos que lhes são atribuídos pelo Estatuto do Idoso. Então, é muito importante que todos se lembrem que a pessoa idosa deve ter o direito de tomar suas decisões, de fazer suas escolhas, de escolher onde quer morar, como quer usar o seu dinheiro, as atividades que ela deseja fazer. Temos que nos colocar no lugar da pessoa idosa e pensar como eu quero ser tratado quando eu estiver lá, porque é o futuro das pessoas e é a melhor opção. A melhor opção é envelhecer. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, doutora. Até uma próxima oportunidade. Agradecemos também a você que acompanha o MPSP+. Até uma próxima. E aí, você gostou do programa? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com/mpspoficial. Aproveite e siga também o MPSP nas outras redes. Instagram, MPSP_oficial. Twitter, MPSP_oficial. E Facebook, MPSP.oficial.